Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre redução de ângulos ao primeiro quadrante para você poder utilizar em resolução de exercícios. Então vamos começar relembrando aqui o conceito de circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o seu centro coincidindo com a origem do plano cartesiano e tem o raio unitário, ou seja, a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro dessa circunferência é igual a uma unidade. Essa circunferência também fica dividida aí em 4 quadrantes para localização de ângulos. Então, lá no primeiro quadrante nós temos ângulos de 0 a 90 graus, no segundo quadrante ângulos de 90 a 180 graus, no terceiro quadrante ângulos de 180 a 270 graus e, por fim, no último quadrante, os ângulos que vão de 270 a 360 graus. Então, nós vamos fazer uma correspondência entre ângulos que estão no segundo, terceiro ou quarto quadrante com ângulos que estão no primeiro. Para quê? Para poder encontrar as relações, os valores, das relações trigonométricas de ângulos que não estejam no primeiro quadrante, porque nós temos em nossa relação valores para ângulos que vão de 0 a 90 graus. Mas não quer dizer que não existam essas relações para os demais. Existem, o que muda é o sinal positivo, negativo, e para que nós possamos encontrar esses valores, nós fazemos essa correspondência com a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Então, aqui eu deixei indicado todos os ângulos que são correspondentes àquele ângulo alfa ali na figura, um do segundo, um do terceiro e um do quarto quadrante. Então, para fazer a redução de ângulos ao primeiro quadrante, nós vamos fazer a diferença desse ângulo com o ângulo que está indicado no eixo X. Se eu tiver os ângulos descritos em graus, estiver com o ângulo no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos esse ângulo. Se eu tiver com o ângulo no terceiro quadrante, eu vou fazer o ângulo menos 180. E, por fim, no quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos o ângulo que está lá no quarto quadrante. Isso se meu ângulo estiver dado em graus. Se ele estiver dado em radianos, eu vou substituir o 180 por π e o 360 por 2π, tá? Então, aqui eu fico com as mesmas fórmulas, eu só vou substituir. Aqui fazer a substituição, então, π menos o alfa menos o π, e no quarto quadrante, 2π menos alfa. Aí, para ficar bem tranquilo, uma coisa um pouquinho mais diferente, para contribuir aí na hora do estudo, se você quiser relembrar dessa forma, você vai verificar no segundo quadrante quanto que falta para chegar no 180. No terceiro quadrante, você vai ver quanto que passou do 180. Isso quer dizer o quê? Que você está comparando, tá, os ângulos que estão no segundo e no terceiro quadrante com os ângulos, com o ângulo de 180 graus que está sobre o eixo X. Você sempre vai comparar o teu ângulo com o eixo X. Isso ajuda bastante e fica mais fácil de lembrar do que relembrar talvez algumas fórmulas, Se o ângulo estiver no quarto quadrante, lá no quarto quadrante, o ângulo que está sobre o eixo X é o ângulo de 360 graus. Por isso que você vai comparar esse ângulo do quarto quadrante com o ângulo de 360 graus. E aí, nós temos aqui, por fim, os sinais. Isso aqui agora é que vai fazer a diferença na resolução do exercício, tá? Os sinais de seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes. Como que você vai fazer para não ter que decorar e lembrar sempre? Você vai encontrar o valor de cosseno de um ângulo sobre o eixo X, ou seja, para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos. Então, positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro. Você vai encontrar os valores de seno sobre o eixo Y. Então, acima os valores positivos, abaixo os valores negativos. Positivo, primeiro e segundo quadrante, negativo, terceiro e quarto quadrante. Por fim, a tangente você vai encontrar na reta que é uma reta auxiliar paralela ao eixo Y, valores positivos para cima, valores negativos para baixo. Positivo, primeiro e terceiro quadrante, negativo, segundo e quarto quadrante. Nesse vídeo nós falamos sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante para a resolução de exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!